Enfrentou uma batalha muito forte hoje, mas aquele eu para ele repousar um pouco, sentado aqui, ouvir a igreja, celebrando, glorificando a Deus. Eu não vou passar para ele o trabalho. Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos no último dia da festa e Deus tem se feito presente no decorrer das festividades desta igreja. Hoje estaremos, daqui a alguns instantes, cercando a mesa do Senhor e dela participando do pão e do vinho que simbolizam o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ministrar a palavra, nós queremos chamar aqui à frente duas pessoas que vão assumir duas responsabilidades em áreas diferentes. Uma vai assumir a responsabilidade de ser uma agenciadora do ensino bíblico na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela é o maior patrimônio cultural e teológico da igreja, porque na escola dominical, desde as crianças até a fase adulta, se aprende temas importantes que fazem parte da nossa vida. Então nós queremos chamar a irmã Maria Cerejo Souza. Onde está a irmã Maria Cerejo Souza? Vem aqui à frente. Ela vai assumir como professora auxiliar da EBD. Queremos chamar também aqui na frente a irmã Maria das Dores Souza Cerejo. Ela vai assumir como auxiliar do círculo de oração da igreja. O círculo de oração da igreja é o pulmão da igreja. Se a pessoa não tem pulmão, ele não vive. E a igreja, sendo um corpo, ela tem um pulmão, que é o círculo de oração da igreja. O círculo de oração da igreja que faz movimentar o corpo, dá oxigênio ao corpo, como igreja. Os irmãos querem aprovar esses dois nomes, tanto para professor da EBD como para auxiliar o círculo de oração, que foram indicados para assumir estas funções. Se é verdade, vamos de pé e vamos orar por elas. Muito bem. Vamos orar. Bendito Senhor, estamos ainda diante da tua presença. Aqui estão as tuas filhas que foram indicadas e foram aprovadas pela igreja
para assumir estas funções na tua casa. Pedimos ao Senhor que capacite as tuas filhas, dê sabedoria, capacidade, instrumentalidade do teu Espírito para poder fazer um bom trabalho com excelência, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Usa as tuas filhas poderosamente em tuas mãos e que elas possam produzir para a glória e para o louvor do teu nome, ajudando em tudo, dando força, dando graça, dando entendimento e capacidade. E assim esteja com as suas filhas nos determinadas funções que elas vão ocupar a partir de hoje. Deus eterno, dispensa a tua graça e o nome do Senhor seja glorificado. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma forte salva de palmas às nossas irmãs. Meus amados irmãos, nós estamos diante de Deus e vamos com brevidade trazer uma palavra à igreja esta noite. E para isto nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Os que trouxeram a Bíblia, se o irmão trouxe a Bíblia, a irmã trouxe a Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos na palavra de Deus esta noite. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Meus amados irmãos, o texto que acabamos de ler é um dos maiores sermões de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Jesus foi o maior ensinador, o maior pedagogo da história da humanidade. Jesus foi o maior mestre, foi o maior psicólogo que já tivemos na história da humanidade. Jesus conhecia as pessoas por apenas os sinais que eles expressavam. Jesus conhecia os corações e as mentes das pessoas.
Jesus foi o maior mestre de toda a humanidade. Jesus, sendo mestre dos mestres, ele começa a discorrer os seus ensinamentos com as multidões. É bem verdade que a multidão, nem todos aprenderam, mas na multidão muitos aprenderam. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se ausentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O ministério de Jesus foi um ministério tríplice. Primeiro, ministério tríplice: o ministério de cura e milagres, o ministério de ensinamento e o ministério de evangelismo. Jesus tanto ensinava, como Jesus curava e como fazia milagres. E Jesus também evangelizava as multidões. Ministério tríplice de Cristo. E ele começou a ensinar as virtudes, os princípios que norteiam a vida humana. Neste sermão da montanha, Jesus começa a trazer em torno de si as multidões e os seus discípulos para ensinar os valores decorrentes do reino de Deus, para ensinar os frutos do caráter de Cristo para as pessoas, fruto do próprio caráter dele. Ele começa a ensinar as multidões e a dizer o seguinte: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai trabalhar em uma área totalmente obscura, totalmente profunda, totalmente obscura, onde as pessoas não chegam a vasculhar a área, não chegam a observar os mínimos detalhes. Mas Jesus entra exatamente nesta área para trabalhar na personalidade humana, para trabalhar no íntimo das pessoas. E ele começa a dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus vai trabalhar nesta área, ele vai dizer que os humildes de espírito são as pessoas que de fato são quebrantadas, são as pessoas que de fato reconhecem que são humanas, são as pessoas que de fato reconhecem que são dependentes de Deus, que são dependentes dele. Jesus não trabalha com aquele que é egocêntrico, com aquele que é orgulhoso, com aquele que é prepotente, pois a prepotência, o egocentrismo e o orgulho, ele é um pecado do espírito, e é uma característica de Lúcifer, é uma característica de Satanás na vida das pessoas. A Bíblia diz que o Senhor, ele humilha aquele que se exalta e dá graça àquele que se humilha. Bendito seja o nome do Senhor, pois Jesus vai trabalhar exatamente nesta área obscura, amados irmãos, e ele vai trabalhar exatamente no oponente do orgulho, que é a humildade. Humildade. Feliz os humildes de espírito. Mas o que é humildade? Precisamos entender que a humildade é uma característica do fruto do Espírito na personalidade humana. Amados irmãos, humildade não significa apenas aqueles que são pobres, aqueles que são, porque existem muitos pobres que são orgulhosos, muitos pobres que são soberbos. Então, humildade não é pobreza, humildade é serenidade de espírito. Humildade significa o vazio da soberba, o vazio do egocentrismo. Significa humildade quando eu me coloco numa posição que eu dependo de Deus, que eu dependo do Senhor, e
Jesus está trabalhando na área da terapia da personalidade. As pessoas que não choram são pessoas que não têm sensibilidade. As pessoas que não choram são as pessoas que não são frágeis, que são duras no que diz respeito ao seu coração. Amados irmãos, Jesus vai trabalhar exatamente nesta área, na área da terapia. As pessoas que choram, as pessoas que se quebrantam, as pessoas que se humilham, as pessoas que descem do pedestal do orgulho, são estas pessoas que Deus começa a trabalhar e manusear sua vida e começa a usá-los, porque estas pessoas estão exatamente na posição de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A pessoa que chora é a pessoa que se quebranta. Quantas das vezes no decorrer da nossa caminhada a gente enfrenta tribulações, a gente enfrenta batalhas que muitas das vezes quer tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso sorriso, a nossa felicidade, mas quando a gente chora nos pés do Senhor, o bálsamo de Deus vem sobre a nossa alma, vem sobre a nossa vida, e a gente levanta vazio, a gente levanta como se estivesse leve, a gente levanta na presença de Deus como se estivesse nos vales. Bendito seja o nome do Senhor, porque quem chora é consolado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ainda diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Foi o tema da nossa festa. Bem-aventurados mansos. A palavra mansos na linguagem de hoje significa humilde. Manso é o oponente do violento. Manso é o oponente do iracundo. Manso é o oponente daquele que faz maldade aos outros. Amados irmãos, nós estamos vivendo numa geração de pessoas insensíveis. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas jactanciosos. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não têm afeição pelas pessoas. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não estendem a mão ao próximo. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3.